A paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus, tudo bem? Eu sou a evangelista Sheila Pulgas, aqui de Palmas, Tocantins. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da nossa missionária Rosilene Martins e pela oportunidade de nós estarmos aqui, aprendendo mais a palavra do Senhor. E eu convido você nesse dia a orar e entregarmos essa ministração, sua vida e sua família ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia. Queremos colocar cada irmã que nos ouve, que nos assiste na tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando discernimento, que o Senhor perdoe os nossos pecados e ensina-nos a sermos cooperadoras do teu reino. Bendizemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, minha irmã. Nós estamos aqui então e a nossa temática é lançando mão à obra. E a referência bíblica que eu convido para você aí na sua casa consultar, encontra-se no livro de 1 Cartas aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 9, que diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Falando sobre lançando mão à obra, é muito importante eu compreender a contextualização da carta de Coríntios, especificamente o capítulo 3. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele chama a atenção da igreja de Corinto para uma questão para questões, especialmente para uma questão que essa igreja estava vivendo, a falta de unidade. A igreja, então, ela estava com partidarismo dentro do espaço, da igreja, e os irmãos, uns atribuíam o crescimento da obra a Paulo, outros a Apolo. E o próprio apóstolo Paulo, ele se incomodou com essa situação e escreve à igreja para chamar a atenção de como nós devemos lançar a mão da obra e como o reino de Deus se expande. E no versículo 6, ele nos diz o seguinte: outros a Apolo. E o próprio apóstolo Paulo, ele se incomodou com essa situação e escreve à igreja para chamar a atenção de como nós devemos lançar a mão da obra e como o reino de Deus se expande. E no versículo 6, ele nos diz o seguinte: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E durante o texto, se você consultar, você vai observar que ele pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo, né? Ou seja, nenhum de nós somos alguém na obra, se não houver a presença do Senhor. Trazendo esse contexto para a nossa temática sobre lançando mão da obra, ou lançando mão à obra, eu quero convidar você a pensar comigo no dia de hoje sobre alguns aspectos que nos dificulta o lançamento da obra, fazermos a obra de Deus na nossa família, entre os nossos filhos e na vida do nosso esposo. Um primeiro aspecto é a falta de unidade. Você já parou, mulher, para observar que algumas das vezes, ou várias são as vezes, que nós sem querer, inconscientemente, talvez até conscientemente, nós tomamos partido dentro da nossa família por pensarmos diferente do nosso esposo, por não concordarmos com isso, e isso tem dificultado esse crescimento da lavoura. E aqui compreendendo que a lavoura é a nossa família, é o nosso lar. Um outro aspecto que é importante eu e você compreendermos que cada um de nós temos uma função, assim como o apóstolo Paulo
teve o papel de plantar e Apolo teve o papel de regar. Dentro da família, o homem, ele tem o seu papel, assim como a mulher. E muitas das vezes, eu mesma, né? Talvez você não tenha feito, mas muitas vezes nós queremos assumir a responsabilidade que não é nossa. E todas as vezes em que eu estou no lugar que eu não deveria estar, eu acabo por desonrar a autoridade constituída por Deus. Então eu quero perguntar para você no dia de hoje, será que nós temos assumido nosso papel na família, que é de agir como uma mulher? E muitas das vezes eu mesma, né? Talvez você não tenha feito, mas muitas vezes nós queremos assumir a responsabilidade que não é nossa. E todas as vezes em que eu estou no lugar que eu não deveria estar, eu acabo por desonrar a autoridade constituída por Deus. Então eu quero perguntar para você no dia de hoje, será que nós temos assumido nosso papel na família, que é de ajudadora, que é de trazer a harmonia, ou será que eu tenho sido aquela mulher que quero prover na vida dos meus filhos, no meu lar, e tenho desonrado a autoridade da figura masculina? E, por fim, o terceiro aspecto aqui é que tipo de cooperadora eu sou? Eu sou aquela cooperadora que eu agrego paz, que eu agrego diálogo, que eu agrego amor na vida dos meus filhos? A palavra de Deus, ela é muito clara, né? No livro de Gênesis, a gente vai perceber isso, que Deus dá papel muito definido, papéis definidos para homens e mulheres. E nós, enquanto cooperadoras, que cooperadora eu tenho sido? Será que eu tenho sido aquela cooperadora que tem murmurado? Será que eu tenho sido aquela cooperadora que tudo que eu falo, que tudo que eu faço, eu fico reclamando, gritando? Ou será que eu tenho sido aquela cooperadora que tenho semeado a alegria, a paz, que os meus filhos confiam em mim, mas também confia no pai, confia no esposo, ou confia naquela pessoa que Deus colocou como autoridade masculina na família? Por fim, então, qual a lavoura que você quer cultivar? É uma lavoura cuidada? É uma lavoura com boas sementes? Ou é uma lavoura que fica jogada e esquecida? Porque esse século que nós vivemos, ele tem nos afastado cada dia mais do nosso chamado. Ele tem dificultado eu lançar a mão na obra, né? E a primeira lavoura que eu tenho que constituir é a lavoura chamada família, é o meu lar. Seja bem cuidada. Eu preciso cuidar de mim enquanto mãe, eu preciso cuidar de mim enquanto esposa, mas cuidar em que sentido? No sentido físico, no sentido espiritual e no sentido emocional. Então eu rogo a Deus, mulher, que no ano de 2022 você seja, assim como Paulo falou, nós somos cooperadoras de Deus, que vocês sejam lavouras e edifício do Senhor. Então vamos orar. Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor nos chamou como cooperadoras do teu reino. E no dia de hoje, Pai, nós queremos entregar cada mulher que aqui se encontra. Que o Senhor continue falando a cada uma de nós, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos da terra. Meu Deus, que o Senhor nos ensina como devemos lançar mão na obra para fazer, para cumprir a tua vontade e para sermos lavouras do Senhor. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando. E para
finalizar, nesse processo da lavoura, alguns ingredientes são muito importantes. Primeiro, oração. Ore a Deus, minha irmã, que Deus tem um projeto e quer mudar a sua vida. Segundo aspecto, o jejum. O jejum, ele nos aproxima de Deus e fortalece a nossa comunhão com o Senhor. E por fim, leitura da palavra do Senhor, sempre lembrando que quando uma terra ela está arenosa, ela está com pedregulhos, que ela está muito difícil, ela requer muito mais atenção. E aquelas terras que são nossas famílias, que porventura já estão cultivadas, ela precisa da manutenção, que você cuide da sua terra chamada família, mas que cada dia você mantenha, faça manutenção com amor, com alegria, com paz, lembrando sempre que você é lavoura do Senhor e que Deus continue te abençoando e te usando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Continue conectada com o Senhor, que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida nesse ano de 2022. Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja contigo, te abençoe cada dia mais e mais.